Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. O que o Emiliano falou sobre o Garro. Dá uma olhada. Ele ontem sintió, ya todos saben porque apenas aconteció, ontem no podía caminar. Hicimos el táctico, no podía caminar. Entonces preparamos otra opción de jogo y el Leo se acordó, me mandó un mensaje, eu vou jogar, ainda assim é meu último jogo, minha carreira, me falou. Imagina se não vai poner um cara assim. Ah, não dá, né? Aí, Fábio, você é melhor do que ninguém pode falar isso. Olha, então, aí é que a gente fala. Não é que jogadores do Palmeiras estavam nem aí, não é isso. É que tinha uma diferença, e eu acho que isso que o Emiliano está falando sobre o Garro mostra bem o espírito que tá. Ali ele está falando do Garro, mas jogadores do Corinthians no geral. Mas ali o espírito do Garro por uma decisão. O que a gente fala é Campeonato Paulista, mas, cara, é uma decisão contra o Palmeiras com tudo que estava envolvido, né? Fila do Corinthians, Palmeiras podendo pela primeira vez ser tetra e tal, tudo isso. E o cara entendeu. A gente vai falar de caras aqui como o Yuri Alberto, como que fez o gol no primeiro jogo. A gente vai falar do Hugo, que foi fundamental e tal. Mas é impressionante o espírito do Garro e o quanto isso pode ter um poder de contagiar o elenco, né? Tem muitos jogadores ali, Willian, que entenderam o que é ser Corinthians, sabe? E aí não é nem essa questão, porque o Garro é um cara que ele não tem o que a gente imagina que um jogador do Corinthians tem que ter, como o Romero, por exemplo, sabe? Que vai correr, que vai marcar, que vai lutar. O Garro é outro perfil de jogador. Mas ele entende o que é o Corinthians, sabe? Então você percebe, mesmo nessas ações técnicas dele, que ele tem muita qualidade, e ele sabe onde ele está. Sabe, ele sabe onde ele está ali, o que o torcedor agrada o torcedor, como ele tem que se portar, seja no campo, seja fora dele, e tem muito impacto isso. Porque não é assim também, né? Ele não conseguiu nem andar ontem e hoje ele está no campo. Porque os caras não são malucos também, né? Valorizar. Lógico que tem uma valorização ali na declaração. Que ele não estava em literatura. É isso, é você levar aos extremos, né? Claro. O que aconteceu. Mas o jogador que tinha um problema físico, ele tem, isso fica claro no jogo, né? Porque as movimentações dele estão bem limitadas. Enfim, ontem até ele tentou, né, criar, em muitos momentos ele fez uma recomposição, né? Então tem uns arranques ali no campo que o torcedor dá muito valor para isso, né? Então, sei lá, o Corinthians perdia uma bola e dava um arranque de 30, 40 metros para recompor, ajudar um companheiro que estava em uma outra função, enfim. Mas é um interesse que o corintiano gosta de ver em campo, de um jogador da qualidade dele. E eu acho que é o espírito desse time também. Então, assim, o Garro demonstrou isso, por exemplo, na declaração do Emiliano, como, enfim, né, o Hugo demonstrou em outro jogo, o Yuri Alberto demonstra quase todos os jogos, né? E é o que a gente fala do Yuri também, porque o Yuri é um jogador que hoje vive uma fase iluminada, mas quando ele não viveu o seu melhor momento, o torcedor não deixou de acreditar nele, porque é um cara que sempre lutou, que sempre se entregou, que entendia o que estava acontecendo de ruim com ele, mas o que precisava ser feito dentro do campo para que ele permanecesse ainda atuando pelo Corinthians. Então é isso, assim, eu acho que essa declaração do Emiliano resume muito bem o que é esse elenco do Corinthians, e eu acho que o torcedor também reconhece isso na arquibancada. Vamos ouvir o Yuri, o Mateuzinho, o Romero, e aí eu vou passar a bola para vocês, pra gente falar desse personagem que é o Yuri Alberto, né? Vamos lá. É uma alegria gigantesca poder fazer um gol tão importante assim, de um grande título. E é só agradecer a Deus e meus companheiros que sempre me ajudaram. A gente sabe do momento difícil que eu passei, poder dar a volta por cima e ser premiado com esse grande título é uma alegria imensa. Esse elenco deixou tudo em campo para conquistar esse título. Acho que merecido, né? Porque tudo que a gente vem fazendo dentro de campo. Muita emoção porque é o primeiro título que comemoro com meu filho. Ele falou se o papai ia erguer a taça hoje, e graças a Deus falei para todo mundo aí no vestiário que eu não queria decepcionar ele, que acho que todo mundo tinha um motivo, né? Cada um tem um motivo de por que está aqui, de por que está brigando para títulos. Então esse título vai para minha família, para esse elenco maravilhoso que, como falei, sofreu bastante o ano passado e hoje está comemorando esse título. Tomara que seja o primeiro de muitos. Levanta o filhão então para a gente ver ele bonito aí, Romero. Olha só, como é que é o nome dele, Romero? Ciro, corintiano. É mais corintiano que o Gaviões aí. É um dos títulos mais importantes da minha carreira até hoje, por um contexto que esse título representa. Esse título é para coroar, mas também é para dizer que a gente está no caminho certo, que esse ano, se Deus quiser, vai ser um ano de vitórias.
A gente viu os 3 aí, eu vou passar para você com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto vive o melhor momento da carreira dele? O Yuri Alberto parece que ele aparece no Corinthians quando o Memphis entra no time. Exatamente. A interligação entre os dois é uma casamento perfeito. Assim, parece que eles já jogavam juntos há muito tempo, né? Por conta do perfil de cada um. Um é mais racional, um é mais com o perfil de buscar o companheiro e o outro é do arranque da velocidade. O Yuri Alberto foi muito criticado porque o Yuri Alberto, em alguns... lembrar de alguns treinadores aqui... Vamos lá, fala. Não vou... Não? Não esqueci. Botar o Yuri Alberto para jogar de costas para o zagueiro era um crime contra o Yuri Alberto. E eu sempre disse isso aqui. O Yuri Alberto não pode jogar de costas para o zagueiro. Ele não vai dominar uma bola. Ele não tem como se proteger, porque o Yuri Alberto ele foi formado para ser um centroavante de arranque, de disputar a bola na velocidade com o adversário. Se ele ficar de lado, de perfil, como se diz no futebol, ele fica perfilado com o atleta adversário, com o zagueiro adversário, se ele estiver do lado do jogador adversário, um abraço, o cara não vai pegar, ele vai dar um tapa na frente e vai sair dentro da grande área. Essa é a jogada do Yuri Alberto. Eu estou falando alguma coisa que as pessoas desconhecem. Quando você bota o Yuri Alberto para jogar de costas para o zagueiro, o que é que aconteceu? Acabou, você não vai conseguir. Porque o zagueiro vai bater nele, vai tomar a bola, vai tomar frente, vem o volante, tem uma sobra. É sempre difícil. Quando muda a característica de jogo e a entrada no Memphis, essa história se modifica completamente. E ele é o artilheiro do Brasil na última temporada. Então, ele já traz isso. Claro que ele foi criticado porque ele não conseguia jogar nessa função de homem do chamado pivô. Ele não consegue ser o pivô. Não consegue ser o Evair, né? Quando eu falo de pivô, eu lembro do Evair, né? Porque o Evair escorava a zagueirada e dava só. E se precisar, ele segurava e batia para o lado para chegar dando de jogador. O Evair era um monstro de jogador. Sim. Parabéns para o Roberto, que conseguiu se reabilitar no futebol. E parabéns para o Corinthians, que conseguiu encontrar o verdadeiro posicionamento do Roberto. O Roberto se consagrou, especialmente no Internacional, porque ele sai do Santos e vai para o Internacional, ele sai desacreditado. Foi mesmo. E quando ele se estabelece no Internacional e vai jogar no futebol da Rússia, por quê? Porque ele tem esse perfil da velocidade. E se o treinador enxergar isso nele, vai ver um jogador que pode resolver muitas situações. Ainda ontem, a melhor jogada ofensiva ainda foi do Corinthians. Você sabe quem salvou? Quem? Flaco Lopes. Você sabe quem dá o carrinho para tirar a bola? É o Flaco Lopes, que vem lá do ataque e acaba tirando a bola antes de chegar no Everton, no goleiro do Palmeiras. Então, o Corinthians ainda teve isso, teve mais esse brilho durante o campeonato, que é do Yuri Alberto. Acho que é um jogador que, nessa função, se for para jogar assim, poucos jogam como ele. Poucos. No arranque e na finalização. É uma corrida e uma finalização. É um tapa para o lado e uma finalização. Aí você pode contar com ele, porque é a característica dele. Agora, se você esperar ele dominar uma bola, o zagueiro cegar para ele poder fazer aí não vai conseguir. Esse é o Memphis, que domina uma bola, olha, se tem que dar uma caneta no cara, dá. Se tiver que dar um chapéuzinho, uma touca no cara, ele dá. Porque é o cara que faz a diferença. O Yuri Alberto não, é do arranque e finalização. Aliás, né, Jean, quando chegou o Pedro Raul, já foi uma transação muito contestada. Sim. Pô, o Pedro Raul era sempre assim, o melhor é quem estava no banco, né? Então o Pedro Raul jogava, não, aí o Alberto entra, não, Pedro Raul é melhor, É igual, antes de chegar o Angileri, era o lateral esquerdo do Corinthians. Exatamente. Então, assim, tinha ainda essa discussão, Yuri Alberto e Pedro Raul em dado momento. Que é uma discussão bizarra. Né? Exatamente. E hoje é indiscutível, né? Com todo respeito ao Pedro Raul, que inclusive está começando muito bem. Fez o gol do título aí do Ceará, exatamente, está começando muito bem a trajetória dele no Ceará. Não é minimizar o jogador, mas assim, obviamente você tem níveis claramente diferentes e isso sempre foi muito claro, ou tinha que estar muito claro para as pessoas, porque o Yuri Alberto, inclusive, quando ele sai do Brasil e vai para a Europa, ele sai com uma expectativa enorme. Muita gente apostando que ia dar 2 anos ali, ele ia estar jogando na Premier League, na Espanha, na Itália, na França, numa grande liga do futebol europeu. E não foi o que aconteceu no fim das contas. Para a sorte do Corinthians, ele volta, demora sim a engrenar. Acho que num começo, porque era absurdo, como o Corinthians não criava nada, a bola não chegava para ele, aí para o centroavante fica difícil. Depois teve esse outro momento que o Pascoal lembra, e ali ele, de fato, dava para muita gente a impressão de ser um jogador pior do que ele é.
porque acho que né, quem viu o começo da carreira dele tal, sabe que ele é um jogador com muita qualidade técnica. E agora tá ali, assim, acho que a cena dele, porque impressiona, né? Você vai dizer, poxa, é um campeonato estadual, ele tá daquele jeito, com aquilo ali tem muito a ver, a emoção, o choro, tem muito a ver com a história pessoal dele, né? Com o que ele viveu. Com essa loucura que é tão característica do futebol brasileiro, das pessoas serem alçadas, né, ao céu e à terra tão rapidamente. É o pior do mundo, é o melhor do mundo, né? Então o cara sai de uma posição de contestação, não serve para nada. Não, é o Yuri Alberto seleção, exato. no banco fica. Aí vira a seleção, entendeu? Ele estava inclusive na lista, né? Tava na estendida, na pré-lista ali do. Fez a tatuagem do da taça do Paulistão aí, já. Então, que você vê o peso do título para. Então, como que você vai contestar a importância do título, né? Aí estamos falando de um jogador especificamente, mas olha o que significa. E olha o quanto provavelmente esse título alivia as coisas para ele e certamente faz com que o prosseguimento da temporada seja menos tenso do que seria se o Corinthians tivesse perdido ontem. É o carimbo que às vezes falta, né, Fábio? Tudo bem, é o Paulistão. Não, mas Vou falar pela 1000ª vez, mas olha o contexto. Né? E aí, para um cara como o Yuri Alberto, que assim, a gente estava até lembrando aqui, ontem à noite, a gente está puxando pela memória, no Inter ele não ganhou título, porque já era aquela sequência que o Grêmio ganhou vários títulos estaduais. Acho que no Santos ele não chega a ganhar título também, né? E com o Corinthians agora ele tem essa... Eu vou até checar aqui, mas no Corinthians agora ele tem esse carimbo aí, né? Não é a competição só, né? O Campeonato Paulista, mas tem um contexto, né? O cara que faz o gol da final, né? Porque, e assim, virou um... Contra o Palmeiras. Virou um carrasco do Palmeiras. Isso, sim. Então tem essa identificação também, né? O título ele coroa, né? Tanto que ele acha que ele fez até uma tatuagem, né? Da taça. Mas é algo que ele viveu com muita intensidade, né? E o Corinthians, assim, o futebol brasileiro é isso. E o Corinthians ainda mais, né? Porque tudo ali é muito intenso, a cobrança foi muito pesada em cima dele. Eu acho que tem essa questão pessoal, né? Ele conseguir dar a volta por cima. Eu volto a repetir, eu acho que o torcedor do Corinthians também tem uma participação nessa retomada, porque a fase ruim que ele viveu, o torcedor ainda identificava o querer fazer. As coisas não estão acontecendo, mas o cara está correndo, o cara está se dedicando, o cara está incomodado pela atuação que ele está tendo. Então, teve um apoio também do torcedor para essa recuperação. Mas ele é bom jogador, pô. O Yuri como a gente falou, né, do currículo dele. Ele é um jogador de velocidade, de técnica. Ele tem força, mas ele não sabe usar muito essa força, como o Pascoalzinho falou. Ele não é esse cara de fazer o pivô, de segurar 2 zagueiros para abrir espaço para um outro jogador. É o atacante que joga em diagonal. Ele quer a bola em velocidade, ele quer a tabela mais curta, enfim. Mas é um jogador que hoje ele é muito importante para o Corinthians, para o sistema. Isso que é tão importante a comissão técnica, o treinador, porque o que a gente falou. Os jogadores do Corinthians hoje, eles estão em funções que se sentem confortáveis para executar o que eles têm de melhor. Isso, né, em todas as funções, principalmente do meio para frente. Porque o Garro, quando ele está em condições, ele está na sua melhor posição, o Memphis está na sua melhor posição, o Yuri está na sua melhor posição, o Carrillo e o Martínez, né, agora um pouco mais adequados. Eles mudaram de lado, né? Mudaram de lado. Um para esquerda, outro para direita. Mas são jogadores que gostam dessa função de homens de meio campo, com possibilidade de fazer movimentações pelas laterais, e aí também a gente faz o elogio para o Ramon Dias, porque a gente cobrou muito dele, né, com relação a sistema tático, com relação a substituições, mas assim, hoje é um Corinthians que tem movimentações interessantes, que tem um padrão de jogo que favorece os jogadores, e isso, logicamente, passa pela comissão técnica. Aliás, bom gancho da comissão técnica. Só um detalhe, o Yuri foi campeão russo com o Zenit. Chegou a ganhar título. No Brasil não tinha realmente ganho título, mas... Ontem, se não me falha a memória, aqui tornaram público o contrato do Memphis, né? E o Corinthians ganhou 5 milhões para ser o campeão paulista. Sim. E o Memphis recebe 4.760 e tantos mil por ter sido campeão. Ou seja, o dinheiro do título vai para o Memphis. É o que está no contrato dele. É isso aí. Semana passada ele recebeu 1.700.000 porque conseguiu atingir a marca das assistências com gols, né? Assistências e gols. E agora ele consegue a marca do título. Mas a renda ficou por aí também, viu? A renda mais a premiação dá quase 10 milhões. Então metade aí para o resto fica, né? Mas não valeu?
Mas não valeu? Então, acho que assim, a questão só é que assim, isso, cara, a gente fala tanto da questão financeira do Corinthians, dos absurdos que o Corinthians fez, porque acho que em vários momentos... não dá pra gente falar o tempo todo, entendeu? Acho boa lembrança do Pascoal e tal, mas porque senão fica aquela cobrança também, sabe? Vocês não vão falar que o Corinthians... Pô, a gente fala pra caramba, né? Do Corinthians gastar e ter gastado em determinados momentos um dinheiro que ele talvez não tenha, que talvez complique as coisas lá na frente e tudo mais. Só que assim, acho que nós, essencialmente, a gente tá fazendo um programa de futebol. Então, depois de uma final, numa hora de um jogo de futebol, né? Acho que a gente não pode ser cobrado por isso. Ainda que eu acho que essa lembrança do Pascoal, ela é importante. Para dar uma pontuada nesse negócio. Às vezes a gente tem muito tempo até para falar dessas conquistas. Exato. E a gente aplaudiu o Corinthians. Mas essa é uma situação que me chama a atenção, né? Mas valeu? Eu acho que às vezes sim, às vezes não. Mas eu tava... E hoje é sim ou não? Depende de como você enxerga o contexto. Eu tava voltando do jogo ontem, eu estava escutando a rádio, enfim, não vou me lembrar qual é, porque eu não me apego muito nisso, mas tava o diretor financeiro do Corinthians estava falando sobre isso. Eu não vou me alongar, porque também, enfim, não é... Eu escutei, mas não vou, né? São palavras dele. Ele, na visão dele, William, ele fala que isso é um pouco confuso para o torcedor e para as pessoas que falam do Memphis desse assunto. Porque ele usa uma palavra que ele fala assim, ele fala que o Memphis ele recebe um salário... Ele até fala essa observação do mínimo para um jogador de alto nível. Que ele tinha uma proposta melhor porque da Arábia, o contrato dele é inclusive. feito sobre objetivos. Então, o que ele quis dizer, assim, o Memphis poderia ganhar um salário muito alto e não produzir nada. Isso as palavras dele. Eu só vou retransmitir o que eu escutei. Sim. O Memphis poderia ganhar um salário muito mais alto e sem objetivo. Tanto que ele fala assim, se o Memphis machuca, ele vai ter que segurar essa bucha financeira pagando o salário dele. Então, a gente fez uma composição de ele ter um salário e outra, é a questão da moeda, né? O Memphis, ele é um estrangeiro que conhece a moeda euro. Então, esse é um poder que ele tem na negociação. Porque talvez o que seja, não pouco para ele, mas algo que seja, que o atraia, é muito para os nossos padrões de euro e real. Mas assim, só para fazer essa observação, e ele fala sobre isso, ele fala sobre as assistências que o Memphis ganha, então ele fala, poxa, eu poderia pagar a mesma coisa se ele não desse as assistências e se ele não fosse campeão. Então a gente tentou trazer um jogador de renome internacional, camisa 10 da seleção da Holanda, e isso tem um peso também para o Corinthians, e você ter um jogador desse tamanho, e esse diretor financeiro, que é Pedro, eu não me recordo o sobrenome, ele fala sobre isso, sobre essa composição de salário, que é a partir de objetivos que o Memphis acaba cumprindo. É o tal então, só acho que vale a observação. E o que a gente tanto cobra. Que faz sentido em muitos casos. Não se fala muito disso, no que é o ideal, que em muitos casos seria o ideal em vários clubes e tal. E acho que assim, essa discussão sobre o dinheiro e tal, ela é sempre muito, porque tem gente que acha que você tem que ficar falando só do dinheiro o tempo todo, né? E aí, obviamente, nós estamos falando de uma outra coisa. Acho que existem jornalistas, aliás, muito competentes e fóruns específicos para falar exclusivamente disso. A gente aqui tenta balancear as duas coisas, mas, obviamente, no momento de uma conquista e tal, é normal que a gente acabe focando, né, no campo, no que... Porque também, assim, por mais que o dinheiro tenha sido gasto em um grande dinheiro, a gente está falando de contratações que deram certo. Sim, porque a gente pode falar de várias. Acho que assim, eu lembro que a gente falou muito no